O Flamengo encarou o Racing pela semifinal da Libertadores. Um jogo bem trucado. O Racing tacou um ônibus na frente do gol, com uma marcação bem justa. Não à toa o Flamengo só conseguiu abrir o placar no finalzinho da partida. Carrascal simplesmente amassou e foi merecidamente o melhor jogador da partida, fazendo inclusive o único gol da partida. Agora vou te mostrar os melhores pontos destacados por Felipe Luiz sobre a partida. Mas espera, antes gostaria de te pedir o like, se inscreva, e se estiver no celular já deixa aquele hype, pra ajudar. E é isso, vamos para o vídeo. Onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo. E também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com um jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E o que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente pro atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu especialmente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi. 48 horas, menos 72 horas pro jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então tô orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram, e a vitória é muito válida. O Pedro teve um chute no braço, né, dele, e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso, e eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei o Arrascaeta também nesse momento, sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que eu acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajuda. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir pro banco, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todos são importantes, todos jogam em funções, em momentos diferentes da temporada. Vamos precisar de uns ou de outros, né? Então é importante que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança, isso porque nós precisamos muito dele. É um jogador muito importante para mim. Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing, a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Bom, eu esperava, porque assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, e fazem alguns ajustes pro plano de jogo especificamente. Mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então, foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas, e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Cada torcedor pode ter saído daqui com uma sensação. O que fica, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo, tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito.
É um resultado, como eu falo sempre, a gente não controla. 1-0, empate, às vezes vão perder. O futebol é assim. Mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado de uma forma que me deixa muito orgulhoso é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo. E isso começando pelos da frente. Começando por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso, é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está. Bom, o Flamengo busca jogadores com muita qualidade, com jogadores que sejam diferentes, com a bola no pé, que saibam o que fazem, mas principalmente o que me deixa feliz do Carrascal é que é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá na Rússia e a chegada dele aqui. A tomada de decisão no terço final, perto da área, é um jogador ainda mais letal do que era. Não sei se algum momento da carreira dele teve tão criativo e tão determinante perto da área, isso é o que me deixa mais feliz, essa evolução dele. Mas esse jogador que o clube foi buscar foi muito estudado e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscá-lo. Bom, sempre que temos tempo para treinar, uma semana cheia para treinar, se recuperam conceitos que vão se perdendo, detalhes micro que talvez aí passem desapercebido pelos jornalistas ou pelos próprios torcedores, mas para mim, como treinador, não passa. E esses detalhes a gente precisa do jogador fresco para trabalhar, para ter horas no campo, para poder treinar. Esse é o primeiro. Depois a data FIFA serviu para recuperar alguns jogadores na parte física mesmo. Por exemplo, o Luiz Araújo fez uma semana incrível na data FIFA, o Pedro fez uma semana extraordinária. E tudo isso credencia, potencializa muito mais o físico deles para eles poderem aguentar a sequência, para poder aguentar os 90 minutos com a alta intensidade que o jogo do Flamengo pede. Por isso é sempre importante ter essas pausas para a gente poder recuperar, principalmente os jogadores aí que estão nesse processo de somar minutos, né? Então, por isso que foi bom. Sim, fazer mais gols, né? Claro que seria melhor, mas sempre que você, no futebol, você prepara um jogo, você tem que entender quais são os pontos fortes do adversário. Como eu falei bem antes pra você, o Racing é um time que contra-ataca muito forte e que tá muito acostumado a partir a própria equipe. Eu vi contra o Vélez, por exemplo, foi um jogo totalmente partido, ida e volta, é uma coisa que não nos interessava. Então, às vezes, você escolhe correr mais riscos ou menos riscos e eu optei por ter um ataque mais sustentado, principalmente para não expor tanto os contra-ataques. Pode ser que se eu tivesse exposto mais a equipe, teria sido um placar mais elástico, mas também pode ser que estaríamos aqui falando agora com uma derrota. Então, eu tomo as decisões e o resultado final é o que é, mas o que eu vejo, como eu falei, é a atuação dos jogadores e o que eles criaram, como eles se sentiram no campo, se eles conseguiram encontrar os espaços, se divertiram no jogo, e esse é o meu trabalho. Bom, não, agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós, temos que tentar ir vencê-los, eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos 2 desfalques, começar por aí, é o Pulgar e o Carrascal, e temos que ir lá para vencer. A partir de amanhã, começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras até o final e com o Cruzeiro até o final. Tem o Eric, tem o Carrascal, que bate, tem o Luiz Araújo, que bate bem também, treina bem. É difícil, sabe, porque as faltas diretas não tem tempo para treinar. Quem jogou contra o Palmeiras e não pode chutar, treinar um número elevado de faltas e também, bola parada, escanteio, existe um risco se você ficar batendo escanteios, os jogadores com menos de 72 horas, então é difícil treinar esse tipo de jogada, né, mas sempre que tem tempo, eu gosto que eles treinem, eu gosto que eles pratiquem com barreira e aí sim, os aproveitamentos são baixos no Flamengo e no futebol mundial, né, cada vez barreiras mais altas, goleiros melhores e é difícil mais, é uma coisa assim que você pode treinar e podemos melhorar. O maior mérito para mim que tem o Racing é como eles se adaptam e se ajustam os jogadores dentro do campo perante as dificuldades que eles têm. Então, às vezes, eles são superados, eles têm uma inferioridade, 3 jogadores do lado deles, ou 2 ou 3 jogadores, eles estão em inferioridade, e eles tomam decisões onde sempre são positivas na forma defensiva, na fase defensiva. Isso, essas equipes argentinas, e aí entra muito aquele negócio deles, é uma equipe que sabe sofrer, sabe jogar sem bola, não tem problema em jogar sem bola. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. E o mérito do time para mim foi a paciência em não virar um jogo anárquico, em todo momento acreditaram no plano de jogo e esse para mim era o melhor caminho até o gol adversário. Não, todos vocês sabem a conexão que eu tenho muito forte com esses meninos e eu sempre vou no memorial que tem lá no Ninho, fico sozinho lá e sobre a justiça realmente eu não tô nada por dentro disso, a única coisa que eu tô por dentro independente do que aconteça, da dor que esses pais sentem, e sentirão para sempre, de não ter os filhos com ele. Não existe nada que possa apagar ou amenizar essa dor que eles sentem hoje, por isso que eu sempre volto a repetir, eu tô aqui para ajudar qualquer um deles que quiser, eu converso com alguns, tenho muito carinho por eles e me coloco à disposição sempre com o que eles precisar, tô aqui para ajudar e como eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui eles jamais serão esquecidos. E é isso aí, acabar mandando um abraço para todas as famílias que estamos juntos nessa dor.